Quero saudar todos com a paz. Hoje eu quero trazer a palavra que fica em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14 a 16, que diz assim: Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Essa palavra que eu vou falar, assim, Deus revelou no meu coração e eu pedi confirmação para realmente saber se era dele ou se era de mim mesmo. E esse período aí de, tipo assim, uma semana ou duas, não saiu da minha mente. Então eu quero passar o que eu entendi sobre isso, né? O homem natural, o homem carnal, vamos dizer assim, ele que não conhece a Deus, ele não vai conseguir discernir as coisas espirituais. Porque as coisas espirituais discernem as coisas espirituais. Deus é espírito. Nós temos o espírito. E se nós não tivermos ligado com Deus, nós não vamos entender as coisas espirituais. Então, se uma pessoa não entende as coisas espirituais, o que ela vai fazer? Ela não vai ler a Bíblia e não vai entender. Porque a Bíblia é uma informação de Deus que é espiritual. Mas a Bíblia, no meu entendimento, ela foi escrita para que nós aprendamos e nós sejamos a Bíblia viva, para passar para as pessoas o que Deus quer falar conosco. E se nós somos seres espirituais porque nós estamos ligados com o Espírito, nós temos a obrigação de passar para as pessoas que são carnais, para discernir elas com o nosso espírito. Porque nós somos espírito e carne. As pessoas carnais que não têm ligação com Deus, elas só têm a parte que não é espiritual. Então ela não se liga no que está escrito na Bíblia, coisas sobrenaturais. E como tem muitas enganações por aí, as pessoas ficam até com o pé atrás. Então o que a gente tem que fazer? A gente começa a tentar aprender para poder explicar. Então nós, como discernimos as coisas espirituais pelo Espírito, nós podemos passar as coisas espirituais para as pessoas carnais. Porque o que pode acontecer, uma pessoa carnal virar uma pessoa espiritual, e tem pessoas espirituais que acabam se afastando de Deus e virando carnal, e acaba não ficando mais espiritual. Porque o espiritual não quer dizer que ninguém é melhor do que ninguém, é porque a gente tem buscado, a gente tem orado, a gente tem pedido a Deus, a gente tem lido a palavra, a gente tem ido aos cultos, a gente pede o Espírito Santo para nos orientar, para nos discernir, para nos dar sabedoria e nos dar direção. Por isso que o que Deus me colocou nessa passagem de entendimento foi justamente isso. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, por quê? Porque ele está afastado, ele não está ligado nas coisas de Deus. A pessoa faz um monte de coisa que ela acha que é boa para ela, mas não se preocupa. Eu era assim, eu nem orava, nem esquentava a cabeça com as coisas de Deus. Eu era um ser carnal. Hoje, graças a Deus, eu tenho buscado muito a Deus, não sou perfeito, busco dia após dia, para ver se cada vez mais eu melhore um pouco mais, para contribuir com um mundo melhor, como todo mundo deveria fazer. O mundo teria que ser perfeito, mas não é perfeito, então nós temos que tentar melhorar um pouquinho do jeito que a gente pode. A gente não vai conseguir consertar o mundo, mas a gente vai fazer a nossa parte, né? E para as pessoas do mundo, as coisas do Espírito parecem loucura, né? Como está escrito aqui. E eles não podem entendê-la, porque elas se discernem espiritualmente. Foi o que eu falei. Se a gente não tiver comunhão com Deus, não tiver ligação com Deus, não tiver preocupado com as coisas de Deus, a gente não vai discernir nada de espiritual.
né? Não vai acreditar em nada que Deus fez, até vai achar que a história de Deus, a história de Jesus, que Jesus veio, curou várias pessoas, ressuscitou mortos, morreu, ressuscitou, vão achar que isso daí é a invenção do homem, porque ele não discerne espiritualmente as coisas. Mas nós, quando buscamos, nós quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, nós começamos a discernir as coisas espiritualmente, porque o Espírito Santo vai nos fazer discernir. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós entendemos porque nós temos a mente de Cristo. Quando nós aprendemos as coisas de Deus, as coisas de Cristo, que nós aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós começamos a ter a mente de Cristo. Pelo certo, nós temos que rejeitar tudo que vai desagradar a Deus. E a gente começa a discernir. Esta é a palavra que eu trago. E como é um vídeo de YouTube, eu peço aí que dê um joinha, um like, se inscreva no canal quem não for, e quem for inscrito, divulgar esse nosso trabalho aí para ver que a gente expanda mais aí e consiga maior número de pessoas que alcancem a informação sobre a palavra de Deus. Fique com Deus e até a próxima.